Isidore Auguste Comte nasceu em Montpellier, na França, em 1798, bem no meio do furacão que foi o pós-Revolução Francesa. Desde jovem, Comte era inquieto e brilhante, determinado a remodelar a sociedade usando a razão e a ordem, tipo um jovem idealista querendo botar ordem na casa. Na École Polytechnique em Paris, seu espírito rebelde, meio do contra, levou à sua expulsão, mas isso só deu mais gás para sua determinação. A parceria inicial de Comte com o pensador utópico Saint-Simon o colocou em contato com ideias radicais sobre reorganizar a sociedade. Mas Comte logo bateu o pé, defendendo sua própria visão, bem mais sistemática. Ele acreditava que a humanidade precisava de uma nova base intelectual, uma que viesse da ciência, e não de superstição ou politicagem. Comte se via como um arquiteto do pensamento, querendo descobrir as leis que governavam a sociedade, assim como os cientistas desvendavam as leis da natureza. Ele estava convencido de que entender essas leis levaria, naturalmente, ao progresso social. Era quase uma aposta certa para ele. Essa ambição o levou a desenvolver sua ideia mais famosa, a Lei dos Três Estados, e a criar o termo sociologia. A missão de Comte era clara: trazer ordem ao caos, aplicando o pensamento científico aos assuntos humanos. Chega de bagunça, vamos organizar. Mesmo jovem, ele estava determinado a construir um mundo racional a partir das ruínas do que existia antes. Sua visão acabaria moldando o futuro das ciências sociais. No coração da filosofia de Comte está a Lei dos Três Estados, uma teoria porreta sobre a evolução intelectual. Ele argumentava que todo o campo do conhecimento e a própria sociedade passa por três estados, ou fases: teológico, metafísico e positivo. O estado teológico explica o mundo através de deuses e espíritos. Coisa de fé, sabe? O estado metafísico troca as divindades por forças abstratas e conceitos filosóficos. Uma galera mais da reflexão. O estado positivo, que seria o destino final, o suprassumo, se baseia na observação, em evidências e em leis científicas. Aqui a coisa fica séria. Para Comte, essa progressão não era só uma coisa histórica, era o próprio caminho do pensamento humano. A Lei dos Três Estados forneceu um mapa, um verdadeiro GPS, para entender a história e guiar o futuro. Comte acreditava que só o estado positivo poderia entregar conhecimento de verdade e progresso social. Essa lei se tornou a base para sua visão de uma nova sociedade racional. Era sua chave mestra para desvendar os mistérios do desenvolvimento humano, tipo um segredo revelado. No estado teológico, o mundo era cheio de vida com deuses, espíritos e forças sobrenaturais. Tudo tinha uma explicação divina. As pessoas explicavam tudo, desde uma baita tempestade até uma simples dor de cabeça, invocando a vontade divina ou seres mágicos. Comte identificou três subfases aí dentro: o fetichismo, que é quando se acredita que objetos têm espíritos; o politeísmo, a crença em muitos deuses; e o monoteísmo, a crença em um único Deus. A vida diária girava em torno de rituais, oferendas e daquela crença de que a ordem social era coisa dos deuses e ponto final. Essa forma de ver o mundo dava um sentido para tudo e unia a galera, mesmo que as explicações fossem mais para lá de Bagdá do que baseadas em fatos concretos. O estado teológico preparou o terreno, deixou a base pronta para as estruturas sociais e os códigos morais. Comte via isso como um primeiro passo necessário na jornada intelectual da humanidade. Não dava para pular essa etapa. Isso fomentou o senso de comunidade e identidade, unindo as pessoas através de crenças compartilhadas. Esse estado deixou o caminho aberto para um pensamento mais abstrato que estava por vir. O estado metafísico marcou uma virada de chave. Saem os deuses, entram os princípios abstratos. As explicações agora invocavam a natureza, forças vitais ou essências, em vez de divindades.
a conversa ficou mais cabeça. Filósofos debatiam conceitos como o contrato social e os direitos naturais, ideias universais, mas que ainda não tinham sido provadas na prática. Essa era, que pegou o Renascimento e o Iluminismo, incentivou a razão, mas ainda faltava aquele rigor científico. Tipo, a galera pensava bastante, filosofava horrores, mas ainda não era aquela ciência com C maiúsculo, entende? As revoluções políticas se inspiraram nesses ideais abstratos, desafiando as ordens antigas, mas, vira e mexe, acabavam criando uma certa instabilidade. Era aquela coisa, vamos mudar tudo, mas nem sempre dava bom de primeira. Comte via esse estado como uma ponte, necessária para o progresso, claro, mas, no fim das contas, limitada por especulações que não acabavam mais. Era muita teoria e pouca prática. Ele desmontou a superstição, tirou um pouco do misticismo, mas não conseguia fornecer um conhecimento confiável, que permitisse prever as coisas. A base estava pronta, mas o alicerce científico, aquele que ia segurar a onda mesmo, ainda estava por vir. O estado positivo é onde a ciência rouba a cena. É tipo o protagonista da novela, o centro das atenções. Aqui a humanidade não busca as causas primeiras, aquelas bem do fundão, tipo o porquê do porquê, mas sim as leis que governam os fenômenos que a gente pode observar. As explicações são baseadas em evidências, experimentação e raciocínio lógico. Nada de acho que é, tem que provar. Acabou o achismo. A gente estuda meteorologia para explicar a chuva, biologia para entender as doenças e física para dominar o voo. É a ciência mostrando como a banda toca. Comte acreditava que a ciência permitia prever e controlar. A famosa frase dele era conhecer para prever, a fim de prover. Tipo, entender o esquema para poder se preparar e resolver a parada. Esse estado transforma conhecimento em soluções práticas, melhorando a vida das pessoas e a sociedade como um todo. A grande ambição de Comte era estender essa abordagem científica para a própria sociedade. Ele imaginou a sociologia como a ciência que revelaria as leis da vida social. Quase uma física social. Problemas sociais, ele argumentava, poderiam ser resolvidos com o mesmo rigor da engenharia ou da medicina. Chega de gambiarra, bora resolver direito, com método. O estado positivo para Comte era a chave para o progresso e o bem-estar humano. Era o caminho das pedras. Comte cunhou o termo sociologia em 1838 e já imaginava a área como a rainha das ciências. Ele via a sociedade em crise e acreditava que só a ciência poderia dar as respostas. Comte dividiu a sociologia em duas partes principais: a estática social, o estudo da ordem, e a dinâmica social, o estudo do progresso. A estática social examina como instituições como família, governo e religião mantêm a estabilidade. A dinâmica social explora como as sociedades evoluem ao longo do tempo. A família, para Comte, era a base da coesão social. A tarefa da sociologia era entender tanto a estabilidade quanto os motores da mudança. O projeto de Comte visava guiar a humanidade através dessa transformação com precisão científica. Para Comte, estudar a sociedade cientificamente era urgente, pois as crises sociais vinham de uma confusão intelectual. Eram, na verdade, sintomas de disfunções mais profundas. A sociologia poderia diagnosticar e tratar esses problemas sociais através da observação e da análise. A visão de Comte se apoiava em dois pilares fundamentais: ordem e progresso. Ele acreditava que o verdadeiro progresso precisava de uma base estável, de ordem, que permitisse crescimento e inovação. Somente o estado positivo, guiado pela sociologia, conseguiria equilibrar esses dois pratos da balança. Os sociólogos seriam os novos líderes da sociedade, que poderia criar soluções baseadas em evidências, e não em achismos. Conciliar tradição e inovação para um futuro harmonioso. Mas para o fim da vida, Comte propôs uma religião da humanidade, uma fé secular,
sem Deus, para a era científica. Ele acreditava que só a ciência não satisfaria a necessidade de encontrar um sentido na vida. Essa religião honraria a humanidade, com rituais, símbolos e um calendário com os grandes benfeitores. O lema era: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso da nossa bandeira veio daí. Comte influenciando até o Brasil. Razão e emoção andando juntas. Era a resposta dele para as necessidades espirituais de uma sociedade racional. Comte simplesmente fundou a sociologia e foi o grande garoto propaganda do estudo científico da sociedade. Sua lei dos 3 estados continua sendo uma metáfora poderosa para a gente entender a evolução intelectual e social. A insistência de Comte na observação e em padrões que pudessem ser verificados deu um norte novo para a pesquisa em todas as ciências sociais. Seus conceitos de estática social e dinâmica social ainda são super importantes. A sociologia moderna evoluiu, mas a convicção central de Comte continua firme. Entender a sociedade é essencial para poder melhorá-la. Quase 2 séculos depois, a influência de Comte ainda ecoa por aí. O cara deixou uma marca na história do pensamento.